Olá, Deus abençoe a sua vida. Ontem falamos de Deus como Pai, hoje vamos falar do Filho. Então vamos falar conhecendo Deus Filho. Porque nós estamos passando pelo Pai, agora vamos passar pelo Filho, amanhã passamos pelo Espírito Santo, para você entender ainda mais a pessoa da Trindade, ok? O propósito da aula hoje é explorar a pré-existência, a encarnação, o ministério, o sacrifício, a ressurreição, a ascensão e intercessão de Jesus Cristo. Então vamos lá. A pré-existência de Jesus. Por quê? Ele é Deus. Ele sempre existiu. Ele não foi criado. Esse erro teológico dos primeiros séculos ali, teve esse erro de Ário, mas para nós não. Ele não foi criado. Ele é Deus. Ele sempre existiu. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 ao 3, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. João, quando ele escreve o seu evangelho, ele tem um propósito: combater uma heresia que estava assolando a igreja, que era o gnosticismo. E os gnósticos diziam assim, olha, que Jesus não era Deus, era um semideus, ele foi criado por Deus. Irmão, isso é heresia, isso é heresia, isso é heresia. Quem é Jesus? Jesus é o Logos eterno, é a palavra eterna, o verbo eterno. Então ele é plenamente Deus, ele é plenamente Deus. Ele existia antes da criação, ele existia antes da eternidade. Pastor, quando ele começou a existir, ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Então, a sua pré-existência reafirma a sua divindade e esse papel dele como agente da criação. Então, o termo aqui, verbo, o termo logos, no grego, significa palavra ou razão, indicando que Jesus é a manifestação viva e eterna do pensamento e propósito de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 16, 17, diz assim: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Cristo, ele não é apenas anterior a toda a criação, mas também é a sua base de sustentação. Então, quando a Bíblia coloca que Cristo está sustentando a criação, está colocando ele no mesmo lugar que o Pai, no mesmo lugar que o Deus Criador. Lembra das primeiras aulas, eu falei que ia repetir muito isso? Que Deus é Criador e sustentador da criação. Eu repeti isso muito na primeira e segunda aula. Ele é Criador e sustentador. Quando aqui em Colossenses, Paulo, falando sobre Cristo, e Colossenses é uma das cartas que trabalha muito a pessoa de Cristo. Ele está dizendo que nele tudo subsiste, nele quem? Cristo. Está mostrando que Cristo sustenta a criação. Então, quem criou e sustenta? Deus Pai. Se Jesus está fazendo isso, isso nos mostra que ele é Deus. Então, ele sustenta. Então, a sua existência eterna enfatiza que ele não é um ser criado, mas ele é um criador igual ao Pai, em essência e em poder. Ele é igual ao Pai em essência e poder. Então, não confunda o fato de ter funções diferentes e trazer essas funções diferentes no que tange a essência e o poder. Ele tem a mesma essência e ele tem o mesmo poder. Então, a sua pré-existência é vital para entendermos o seu papel no plano redentor de Deus. Tem um livro muito, que a gente usa muito ele quando vai estudar Cristologia, o livro de Oscar Cullmann, e ele vai destacar o seguinte: ele vai destacar que Jesus, como Logos, como a palavra, está no centro da história divina. E disse Deus, João capítulo 1, ele é o Verbo. Ele é a ponte entre a eternidade e o tempo. Eu gosto muito quando Oscar Cullmann trabalha isso. Ele é a ponte entre a eternidade e o tempo. E aí, através dele, que nós vemos todo manifestar do plano eterno de Deus
na criação e redenção. Lembra? Quando falamos da Trindade, o Pai, o que ele fez? O Pai, ele planejou. O Filho executou. É isso que Oscar Cullmann está dizendo no seu livro. Ele está dizendo assim, ó, Cristo, ele é a ponte daquilo que foi pensado e planejado pelo Pai. Quando ele fala que é a ponte, ele está falando dessa execução. Ou seja, é uma visão onde a gente vê que vai colaborar muito com Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3, e eu tenho que ler para você. Vamos lá, no final da nossa Bíblia. Hebreus, capítulo 1, verso 2 e 3. Tiago, Hebreus. Hebreus, capítulo 1, verso 2 e 3, diz assim, ó. Vamos lá. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, ele está sustentando todas as coisas. Pastor, mas é Deus que Cristo sustenta. Todas as vezes que a Bíblia está falando que Cristo sustenta, está nos indicando assim, ele é Deus. Ele não é diferente do Pai. Ele não é diferente do Pai. Então, ele fala do resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Não há diferença, é uma expressão exata do seu ser. Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? No Antigo Testamento, vamos para o Antigo Testamento. O que nós temos no Antigo Testamento? Vários apontamentos da pessoa de Cristo. Façamos um homem, a nossa imagem e semelhança. Nós vamos ver, e disse Deus, a palavra, o Logos, está na criação. E nós temos as manifestações de Deus. Vamos voltar de novo às teofanias, ou às cristofanias. Nós temos, por exemplo, a expressão anjo do Senhor. Anjo do Senhor, letra maiúscula na sua Bíblia, não se refere a um ser angelical, mas uma teofania ou uma cristofania, né, que é muito identificado, na maioria das vezes, como uma manifestação de Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento. Então, por exemplo, o anjo do Senhor que intervém para salvar Isaac e vai reafirmar a aliança com Abraão. É um papel que antecipa a obra de Cristo. Quando João viu Jesus, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João olhou para Jesus e disse, ele é o Cordeiro. E o Cordeiro é aquele que é imolado, que é morto na Páscoa. Jesus entrega a sua vida na cruz na Páscoa, porque ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado. O que está acontecendo em Gênesis 22, quando Abraão vê o Cordeiro ali para ser colocado no lugar de Isaac, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um apontamento para a obra de Cristo, que é o quê? Este sacrifício substituto. Uma outra coisa muito rápida aqui, talvez ninguém te falou isso, Jesus ele toma o meu lugar e o seu lugar. Ou seja, a cruz era para mim e para você, mas ele tomou o meu lugar e o seu lugar. Jesus ele veio da tribo de Judá. Judá, ele é o primeiro homem na Bíblia que toma a decisão de se colocar no lugar de outro. Quando está com José, o filho mais novo, José vai segurá-lo e Judá fala assim, eu fico no lugar dele. Já também um apontamento para Cristo. Então, o Velho Testamento, nós temos muitos apontamentos do que Cristo vai fazer no Novo Testamento. Por exemplo, nós temos muitas profecias messiânicas. A primeira delas está lá em Gênesis, após o pecado, o que Deus vai falar com Eva? Que dela vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente. Ali já é uma promessa messiânica. O livro de Isaías é o livro mais messiânico, que mais aponta para a vinda de Jesus na terra. Isaías 9,6, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Esse texto vai apontar para a divindade e humanidade de Jesus.
profetizando sua encarnação e profetizando sua realeza. Divindade e humanidade, pastor, sempre tive dúvida. Então vamos lá. Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% homem. Pastor, eu queria entender isso mais. Então você vai ter que continuar assistindo às aulas, que quando a gente for falar só sobre Jesus, nós vamos trabalhar isso. Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. O Filho do Homem recebe domínio eterno, mostrando a sua natureza divina e mostrando também o papel redentor. No seu livro de Cristologia, Oscar Cumbr, ele trabalha o quê? Ele vai ressaltar que os títulos cristológicos no Novo Testamento, a gente vai estudar muito isso mais à frente. Você que está buscando a certificação, volto a dizer para você, você não tem ideia de quando chegarmos nesses 24 meses, nesses 2 anos, o quanto você vai crescer. Porque tudo que nós estamos ensinando já está gerando um impacto para você. Na hora que a gente começar a cruzar essas informações, nós vamos construir uma base teológica, uma base bíblica tão absurda, que você vai conseguir caminhar, ler a Bíblia, interpretar, falar de Jesus com muita autoridade. Sem contar o quanto você vai crescer na fé, o quanto você vai amadurecer. É muito lindo. Vou voltar a dizer para você um conselho meu. Faça a certificação para você ter acesso não só esse ano, mas ao ano que vem, porque vai ser muito lindo. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Então vamos lá. Vamos falar da encarnação de Jesus. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre Jesus como 100% Deus e Jesus como 100% homem. Então vamos lá. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 8. Ele, quem? Cristo, ele, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Então, o texto de Paulo é claro. Ele sendo Deus. Então, 100% Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, nesse texto, ele começa dizendo, ele sendo Deus, 100% Deus, se esvazia e se torna 100% homem. Pastor, nunca entendi esse esvaziado. Já vou começar a te explicar, e daqui a 2 aulas a gente entra nessa seara e você vai entender. Quando Jesus se esvazia dos atributos incomunicáveis de Deus. Pastor, primeira vez que eu ouço isso, atributos incomunicáveis. Não tem problema. Nós vamos ter daqui 2 semanas, se eu não me engano, 2 dias, uma aula só de atributos incomunicáveis. Então, na próxima a gente fala do Espírito Santo, atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis. Então, você vai entender. Ele se esvaziou dos atributos incomunicáveis e ele permanece com os atributos comunicáveis. Por isso que Jesus, ao exercer o ministério, lá em Lucas, logo depois do batismo, logo depois de sair do deserto, ele entra na sinagoga, pega o livro de Isaías, abre no capítulo 61, onde diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E ele vai declarar assim, hoje essa palavra se cumpriu. Por que Jesus depende do poder do Espírito Santo? Porque ele se esvaziou dos atributos incomunicáveis e ele depende do Espírito Santo ajudá-lo nesses atributos. Então, vamos lá. A encarnação é o maior ato de humildade divina. O Criador se torna criatura. Eu gosto muito de uma frase do Hernando Dias Lopes, Deus vestiu pele humana. Então, não tem ato de humildade maior do que isso. Não tem. O Criador se tornando criatura. Irmãos, isso é difícil até mesmo de eu expressar para você e provavelmente é difícil da nossa mente mensurar isso. Eu acho que você está começando a mensurar o Deus que é Criador, Todo-Poderoso, esse Deus, ele se fez homem. Então, é o maior ato de humildade. Jesus abre mão de seus privilégios celestiais, sem deixar de ser Deus, para viver como ser humano. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, o Verbo, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. O termo habitou aqui, no grego, é eskenose, que significa o quê? Ele armou a sua tenda. Ele tabernaculou entre nós. Isso remetendo à presença de Deus no tabernáculo. Ele tabernaculou. Então a encarnação é a presença visível de Deus entre os homens.
Tudo que nós vimos no Velho Testamento é apenas a sombra do que agora estamos vendo em Cristo Jesus. Quando lá em Ageu, um texto que você conhece muito, lá em Ageu diz assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que Ageu está profetizando? Que naquele templo, que é o segundo templo, a glória dele seria maior. E a glória foi maior. Por quê? Porque Jesus, encarnado, homem, entrou naquele templo. Então, não há algo mais poderoso. A presença visível de Deus está entre os homens, andando entre nós. Oscar Cullmann vai dizer assim, e ele vai enfatizar que a encarnação não é apenas um evento histórico. Não é. Mas é o ponto de união divino e humano. É o ponto de união divino e humano. Então nós não temos outro mediador entre Deus e o homem. Somente Jesus Cristo. Ele fez essa mediação. O que Jesus fez foi trazer a eternidade para dentro do tempo da história. Gente, isso é poderoso demais. E aí ele revela o plano redentor de Deus em sua plenitude. Então tudo que lemos no Velho Testamento, o escritor de Hebreus diz, é a sombra do Novo. Então Jesus, o Novo Testamento, é o ápice da revelação. O que eu falei com vocês? A revelação é gradativa, mas quando chega em Jesus, é o ápice da revelação. Por isso, que se eu buscar qualquer coisa além de Cristo, meu irmão, Paulo diz assim, considere anátema. Eu não preciso de outra revelação, eu já tenho Cristo. Ele é suficiente para mim. Ele é suficiente para mim. Aí eu olho para Jesus e o que eu vejo? O ministério de Jesus na terra. Jesus começa o seu ministério aos 30 anos. Por quê? Porque Jesus vai cumprir toda a lei. Toda a lei. Quero te lembrar que no Evangelho de Lucas, Lucas já nos mostra Jesus com 12 anos, discutindo no templo com os doutores da lei, e os doutores ficando de boca aberta. Mas por que ele começa só aos 30 anos, pastor? Porque ele respeita a lei, a cultura da época, e naquela cultura você não poderia ensinar publicamente antes dos 30 anos. Então Jesus tem um ministério aqui na terra. No ministério, preste atenção, Lucas 4, verso 18 e 19. Jesus pega o livro de Isaías, ali na sinagoga, e diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Então lembra que Jesus se esvaziou? Então ele depende do Espírito Santo para fluir no seu ministério. Meu Deus. Se Jesus, sendo 100% Deus, 100% homem, sem pecado, não ousa começar o seu ministério sem o Espírito Santo. Aí século 21, vem eu e você, cheio de erros, cheio de pecados, cheio de falhas, achando que podemos fazer alguma coisa sem o Espírito Santo. É loucura, é loucura. Porque ele sendo Deus, ele depende do Espírito Santo. Por isso que Agostinho vai falar que essa comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela nos ensina demais. Ela nos ensina. E como nós temos que aprender. E aí Jesus veio na terra para pregar boas novas aos pobres, e aí ele vem para restaurar os marginalizados, ele veio trazer o reino de Deus à terra. Aí você vê Jesus mostrando compaixão, mostrando autoridade, curando, libertando, exercendo misericórdia. Então, quando eu olho para o ministério de Cristo, o que eu vejo? Eu vejo o reino de Deus na terra. Aí a gente vê os milagres, como curas enfermos. Todos aqui da Igreja Batista Imagine estão lendo o devocional Um Ano de Milagres, onde eu escrevi passando por todos os milagres de Jesus. Então é algo poderoso, porque ele veio. E aí nós vamos passar nesse devocional por todos os milagres de Jesus. Mas Jesus só fez milagres? Não. Jesus ensinou. Mas aí nós precisamos olhar para o ministério de Jesus e não ver só os milagres, só os ensinos. O que nós temos que ver? O sacrifício de Jesus. Porque ele veio para isso. Porque a redenção veio por meio da cruz. Isaías 53 diz, ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Então ele veio para levar sobre si os pecados da humanidade. E aí cumprindo a exigência da justiça divina. Então naquele momento, na cruz do Calvário, que ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele exato momento, os meus pecados, os seus pecados,
o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. E nós vamos estudar nos próximos dias do caráter de Deus, que Deus é um Deus santo. Ele não pode ter comunhão com o pecado. Por isso, naquele momento, o pai tem que se retirar e deixar o filho sozinho, levando o peso do meu e do seu pecado. O que mais afligiu Jesus não foram os cravos na mão, nos pés, a coroa de espinho, os chicotes. Não foi. O que mais afligiu ele foi quando o meu e o seu pecado caíram sobre ele. E pela primeira vez, aquele que, como Agostinho vai dizer, sempre teve uma comunhão perfeita, vai experimentar pela primeira vez a ausência do Pai e do Espírito Santo. Você imagina como que isso doeu em Cristo, como que isso doeu no Pai. E naquele momento, então o sacrifício de Jesus foi definitivo e foi suficiente para redimir toda a humanidade. No Velho Testamento, e o escritor de Hebreus vai dizer isso, foram vários sacrifícios que deveriam ser feitos rotineiramente. Mas o sacrifício de Jesus foi único. Depois da cruz, não há necessidade de mais um sacrifício para a redenção. O de Cristo foi suficiente. E aí Oscar Cummem vai dizer que, e ele aponta a cruz como o clímax da história da redenção. Essa história da redenção, que lá no início em Gênesis já é apontado, agora nós chegamos. Eu gosto de Paulo, quando Paulo diz em Gálatas assim, quando ele fala na plenitude do tempo, no tempo exato, no tempo perfeito de Deus, o Filho veio. Então Deus preparou todo o cenário para que esse momento da redenção na cruz acontecesse. Este é o ponto central que vai unir todas as promessas do Antigo Testamento com a realização do Novo Testamento. Então, quando olhar para a cruz, pensa como o maior ato de amor, porque isso vai mudar completamente a sua visão sobre o perdão de Deus. E aí, Jesus morre, mas nós conhecemos a história. Ele é sepultado, mas ele não permanece morto. E aí o que temos? A ressurreição e a ascensão de Cristo. E aí nós temos a vitória de Cristo sobre a morte. Paulo escreve lindo, lindo, quando ele diz assim, ô morte, onde está a tua vitória? A morte foi vencida. E aí a promessa da vida eterna é uma realidade. Por isso que Jesus pôde dizer para aquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A morte foi vencida. Mateus capítulo 28, verso 6. Quando foram procurar ele no túmulo, olha o que diz, ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. A ressurreição prova a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, garantindo a vida eterna para os que creem nele. Atos 1:9 diz assim, no momento da ascensão, que Jesus está subindo aos céus, e aí Jesus vai estar à direita de Deus Pai, mostrando o quê? Soberania. Então ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E qual que é a nossa certeza? Ele voltará para nos buscar. Oscar Cummem vai dizer que a ressurreição é o ponto da esperança para a igreja. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai defender a ressurreição. Sem ressurreição, o cristianismo vira uma religião como qualquer outra. O que nos difere das outras religiões? É que nós cremos na ressurreição. Se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. A morte, como Paulo diz, é o último inimigo a ser vencido. Se eu e você, que temos Cristo, fecharmos os nossos olhos aqui na terra, nós vamos abrir os nossos olhos na glória com o Senhor. A ressurreição, ela é a esperança. Por isso que Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele fala, nós não somos como os incrédulos, nós temos esperança. Esperança. E aí eu termino falando do momento atual de Jesus. Pastor, se Jesus subiu aos céus, ele só está sentado à direita do Pai? Não. Ele é o nosso mediador junto ao Pai. Hebreus capítulo 7, verso 25. Ele vive sempre para interceder por eles. Então você tem um intercessor diante do Pai, você tem um advogado diante do Pai. Então Jesus continua sua obra redentora. Agora, mediante nossa relação com Deus e garantindo o nosso acesso ao Pai. Então, Deus é Pai? Sim, mas nós só temos acesso a Ele por causa de Cristo. A intercessão de Cristo, ela é uma extensão da sua obra redentora. Oscar Cummem vai dizer isso.
A intercessão de Cristo hoje, agora, nesse exato momento, ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e de você. E ele vai dizer que isso é a extensão da sua obra redentora. A extensão. Então ele não apenas nos salvou, mas ele continua sustentando os crentes em sua jornada espiritual. Eu gosto muito desse paralelo, assim como o Pai e próprio Cristo sustenta a criação, Cristo, na sua intercessão, continua sustentando a minha e a sua jornada espiritual, intercedendo por nós diante do Pai. Então hoje aprendemos um pouco mais sobre Cristo, não aprendemos tudo. Nós vamos ter um módulo só sobre Jesus. Então eu quero te abençoar no nome de Jesus. Amanhã nós vamos conhecer a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Deus te abençoe.